Que ainda sobre esse caso do Banco Master, a gente vai receber ao vivo agora o advogado constitucionalista Ailton Soares de Oliveira para abordar o papel do Supremo Tribunal Federal nesse escândalo, não é? Com tantos contratos milionários aí de ministros da alta corte, as suas relações com empresários do Banco Master. Seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar também o nosso convite. Bom dia a todos, bom dia, Vidal. Sempre um prazer atendê-los aqui. E do que puder, nós ajudarmos a discutir essas questões, ao que me cabe, tentar esclarecer um pouco esses aspectos constitucionais. Estou à disposição de vocês. Muito bom dia a todos. Doutor Ailton, eu começo fazendo a primeira pergunta e depois passo para os meus colegas. Esses escândalos do caso do Banco Master recolocaram sob os holofotes um problema que é empurrado geralmente para debaixo do tapete já há algum tempo, eu diria algumas décadas, por que não dizer assim, essa resistência histórica do judiciário ao escrutínio público. O povo pede transparência. Sabe-se que ministros mantêm relações próximas aí com partes interessadas, sobretudo nesse processo do Banco Master. Recentemente, o presidente da Corte, o Edson Fachin, anunciou aí a sugestão da criação de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente vai querer ouvir o senhor também sobre isso, mas nesse cenário envolvendo o Banco Master, a grande dúvida da população é sobre a fiscalização. Afinal de contas, sendo aí o STF agora a última instância do judiciário brasileiro, quem possui a competência constitucional para investigar essas relações entre ministros e banqueiros que a gente tem acompanhado nos últimos tempos? O sistema atual possui freios, possui contrapesos que sejam suficientes para punir eventuais desvios na alta corte? Ou o Supremo se tornou realmente um poder inalcançável nesse aspecto? Bom, Vidal, em meu sentido, assim, nós temos dois aspectos. O primeiro é o que a Constituição Federal pretendia ao criar ali as competências do Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, e o que de fato ocorreu. Então, o Supremo Tribunal Federal ele teve um avanço muito grande, tá? Eu cito aqui recentemente, grandes professores, muito recentemente, escreveram um artigo até sobre o avanço do Supremo Tribunal Federal legislando por meio do regimento interno. Então, assim, não é que eu sempre digo isso, não é que se está a falar mal do Supremo Tribunal Federal ou de ministros do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que é algo que não fica mais nos bastidores da República. É algo que o ativismo judicial chegou em tal grau que isso não fica mais escondido. Está à luz, a população tem visto isso. Então, no caso especificamente, e se nós analisarmos, é um ponto que eu vejo ser pouco discutido. O artigo 102, e bem como o próprio regimento interno do Supremo, ele fala ali que compete ao Supremo processar e julgar. Então, veja, quando ele fala processar, ele está dizendo um processo judicial. Nesse caso do Master, não há um processo judicial ainda, há um inquérito. As competências do Supremo Tribunal Federal, elas não avançam para um modelo de investigação. O Supremo Tribunal Federal não é um investigador. Ele, por gênese constitucional, ele como chefe ali do Poder Judiciário, como ente maior do Poder Judiciário, ele interpreta a Constituição de acordo com a Constituição, para manter o máximo possível da literalidade do texto que foi decidido pela Constituinte e por vontade do povo. Nesse caso do Master, por exemplo, e eu já vinha tendo aqui, o Marcília bem resumiu aí, mas eu tinha já minhas reservas. Agora, com essa declaração no gabinete do ministro Dias Toffoli, a minha preocupação aumentou muito, porque, em outras palavras, né, parafraseando aqui o que veio do gabinete, o que eles disseram foi, olha, nós vamos primeiro investigar para depois definir a competência. Isso não existe no direito brasileiro. Vide Lava Jato, que chegou ao final e por uma questão de competência, foram anuladas as questões. Então, eu vi ontem o professor Miguel Reale falando que não, vai se aproveitar as provas. Eu, com todo respeito, discordo disso, porque as provas da Lava Jato não foram preservadas por uma questão competencial, digamos assim. Então, o que se tem hoje é uma inversão. Em qualquer ação judicial, se define primeiro a competência e depois quem vai julgar. Isso é um princípio básico de direito, é o direito do juiz natural. Cada um tem as regras de processo, Vidal, elas existem justamente para isso, para fixar como cada um é processado, independente do cargo, independente da vida que exerça.
eles são julgados de acordo com as regras processuais. Então, eu vejo com muita reserva, especialmente pelos primeiros despachos. Olha, essa prova não vai ficar aqui, essa prova vai vir direto para o Supremo Tribunal Federal, como se o Supremo Tribunal Federal, em sua gênese constitucional, fosse um órgão investigador, e ele não é. A partir do momento que a autoridade que investiga, que é a polícia, o Ministério Público, tem requisitos necessários para uma ação, remete. Eu não estou dizendo aqui que o Supremo Tribunal Federal não deva autorizar as diligências. Ele autoriza as diligências, especialmente daqueles que têm foro por prerrogativa de função. Então eu vejo com muita reserva o que tem sido feito. Essa é a minha posição inicial. Doutor Ailton, quem faz a próxima pergunta para o senhor é a jornalista Tawane Catan. Ailton, é muito prazer tê-lo aqui, então seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua disposição, bom dia André Marcília, Guta Pini, Marcelo Rocha Monteiro. A pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte: a gente viu que muito possivelmente há esse conflito de interesses, então a primeira pergunta é essa: há esse conflito de interesses quando tem vínculos diretos ou indiretos com empresas posteriormente investigadas, esses vínculos ligados aos ministros do Supremo Tribunal Federal, como a gente viu o caso do ministro Dias Toffoli. Então, há esse ponto de conflito de interesse e, em seguida, a lei brasileira ela exige impedimento de magistrados nesse caso, nessas situações que envolvam essas relações profissionais, familiares, com essas empresas que foram investigadas. Obrigado pela pergunta, Rani. Eu acho que assim, que há uma dúvida muito real, é claro isso. Pelo que nós sabemos da imprensa, há uma dúvida real. E o sistema democrático hoje, o nosso sistema constitucional, ele foi feito para não permitir dúvida. Então, não é porque alguém exerce o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal que não está... não deva ser responsabilizado e não deva ter os critérios de impedimento e suspeição que qualquer juiz tenha. Embora no momento que vivamos pareça que os ministros do Supremo são inatingíveis, o texto da lei visou o atingimento deles, inclusive, por critérios de suspeição e impedimento. E mais que isso, Tawane, eu vejo muita preocupação, porque o Supremo Tribunal Federal, historicamente, ele foi um órgão de muito respeito. Então, nós vimos grandes ministros passando ali, a gente acompanhou ministros importantes, debates muito importantes e um respeito técnico muito grande. Eu vejo que há um decréscimo do respeito que a população em geral tem pelo Supremo Tribunal Federal justamente por essas posições. Essa insistência da relatoria no caso do ministro Dias Toffoli, por exemplo, o caso do ministro Alexandre de Moraes, nós sabemos o que aconteceu, ele de fato não despachou no processo ainda. Então pode ser que ele se declare impedido, até porque houve a subida de um processo de uma parte desse processo que tramitava na Justiça Federal de São Paulo, e subiu para o Supremo Tribunal Federal. O que se tem notícia é o escritório da esposa que advoga nesse processo, que é um fato novo, recente, e ele de fato ainda não despachou no processo, né? Aliás, nem processo ainda, mas ele não despachou no procedimento de inquérito. Então, é de bom tom que se imagine que há a possibilidade dele se declarar impedido ou suspeito. No caso do ministro Dias Toffoli, eu acho que só o que nós já temos já é o suficiente para se ter o mínimo de dúvida. E o Supremo Tribunal Federal, nos termos da Constituição Federal, não pode existir dúvida quanto ao julgamento de um procedimento tão importante. Até, para não me alongar muito aqui, nós temos que imaginar que há uma coletividade envolvida nisso, não é só o Banco Master, porque quando você tem a utilização do fundo garantidor como pagador desses correntistas que foram lesados, você tem dinheiro do mercado que foi colocado lá, ou seja, isso encarece o crédito no Brasil, porque esse dinheiro deixou de ser emprestado para as pessoas às vezes mais humildes, que mereciam uma taxa de juros menor. Então não é um caso que envolve bilionários, não, é um caso que envolve o sistema financeiro nacional, e isso é de relevo e de muita importância. Quem faz a próxima pergunta para o senhor é o André Marcília.
Doutor, bom dia, bem-vindo, prazer falar contigo. Veja, eu queria voltar ainda nessa questão que o senhor mencionou, né? De primeiro se investiga, depois se define a competência, né? Que é uma completa loucura, né? Se a gente for pensar até do ponto de vista prático, né? Porque quem investiga se não tem competência está investigando errado. Aliás, e aí eu queria que o senhor entrasse nesse ponto, isso poderia até mesmo suscitar a nulidade da investigação que está sendo feita, porque o órgão investigador aqui não é competente. Quer dizer, adiante isso pode também se tornar uma festa da advocacia criminal relacionada ao Banco Master e os grandes escritórios de Brasília. Isso pode gerar também, todas essas trapalhadas do ministro Toffoli podem gerar nulidades adiante. E eu queria só acrescentar um ponto também a respeito da nota que o Toffoli soltou, porque se ele soltou uma nota dizendo que depois das investigações ele vai avaliar, isso para mim pelo menos demonstra que ele não tem certeza que há a competência dele. Quer dizer, ele tem dúvida, ele vai avaliar depois, então ele não está convicto da sua própria competência. Quer dizer, nesse momento, entendo eu que ele deveria parar tudo e fazer justamente a análise da competência. Mas queria que o senhor desenvolvesse esse assunto e ainda trazer mais um elemento. O CNJ também arquivou a investigação, enfim, que havia a respeito, o pedido, né, de investigação a respeito do Toffoli nesse caso todo. O senhor acha hoje que seria muito ousado dizer que o CNJ não serve para nada? Eu vou iniciar pelo final, tá, Marcília? Sempre um prazer estar contigo. O CNJ, ele nasce como um órgão de fato de controle. Nós temos hoje um corregedor que é uma pessoa séria, que não há nenhuma mácula, o ministro Mauro Campbell. Ocorre que ele foi criado de uma forma, e como tudo acontece nesse país, hoje ele é um órgão totalmente diferente daquilo que ele foi criado. Então, inicialmente, o presidente do Supremo Tribunal Federal não presidia, né? A partir da emenda 61, ele passa a ser presidido pelo Supremo Tribunal Federal. É um órgão que nasceu para ter uma pluralidade muito grande. Atores ali de várias áreas, advogados, juízes de primeira instância. Entretanto, é algo que eu sempre chamo a atenção, como a OAB perdeu a sua importância. Porque há advogados lá, mas eles não são indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, eles são indicados pelo Senado Federal. Algo que é um absurdo, discute. Então, o CNJ, na minha, do ponto de vista prático, ele não atinge mais os ministros do Supremo Tribunal Federal ou a forma de julgar dos ministros do Tribunal Federal. Tenho para mim que ele não é um órgão ativo, ele é um órgão sério, respondendo a tua pergunta, mas hoje com uma atuação limitada no que tange ao Supremo Tribunal Federal. Com relação a essa questão de competência, eu não tenho... Eu vou aqui relembrar uma frase do ministro Luiz Fux, quando ele foi... na primeira sessão dele do Supremo Tribunal Federal, que não tinha peso a mediocridade. Eu também sofro desse mal. Então, quando um juiz investiga para depois verificar se ele é competente ou não, isso em qualquer esfera do Tribunal Federal não é diferente, isso tecnicamente tem um nome desde os primórdios, Corpo de Hammurabi. Isso se chama tribunal de exceção. O juiz e o que julga. E isso não é, em nenhum Estado democrático de direito, isso funciona. As regras do juiz que julga, elas são estabelecidas antes. A decisão de quem julga nunca é do juiz, ela é da lei. É por isso que existem as regras processuais. Então, o sentido técnico que se dá é tribunal de exceção. Porque há uma escolha do juiz daquilo que se julga. O Supremo Tribunal Federal, ele nasce para julgar especialmente as questões de direito em tese. Já é muito
causa grande perplexidade você vê esse tipo de inquérito tramitando no Supremo Tribunal Federal. E ainda escolher se ele chegar primeiro para depois é algo que causa muita perplexidade. E isso no nosso direito tem um nome. Isso se chama Tribunal de Exceção. Muito bem. Nós seguimos aqui. A gente vai tentar retomar o contato com o Dr. Ailton Soares em instantes, mas eu vou trazer um ponto aqui. Quem vai trazer esse ponto, na verdade, é a jornalista Tawane Catan, que está aqui comigo no estúdio, em tela cheia, com você que nos acompanha, que faz parte das mais de 6 mil telas conectadas aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Ela tem um ponto para trazer para o André Marcília. Isso, Daniel. Marcília, eu quero perguntar para você algo que você chegou a dizer algumas vezes e eu acho que é bom reforçar essa resposta. Quando que o Brasil deu aval para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ter esse tipo de postura? Porque é, no mínimo, estranha, atípica, essa relação do ministro Dias Toffoli. A gente viu a situação, a apuração do Portal Metrópolis em relação ao resort Itaiaiá. Tem ali os irmãos dele, ações desse resort que foram compradas, inclusive vendidas por um advogado da JBS. E a gente sabe que o ministro Dias Toffoli chegou a devolver, né, o acordo de leniência de 10 bilhões de reais. Ele suspendeu, melhor dizendo, essa multa de 10 bilhões de reais lá em 2023. Então, são relações ali espinhosas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando que o Brasil deu aval para o Supremo ter esse tipo de postura? E em relação ao sigilo que o Dias Toffoli colocou nesse caso do Banco Master, quando esse sigilo é constitucional, ele é legal, e quando que ele é de fato constitucional, caso a sua resposta seja não para essa pergunta, por favor. Bom dia, Tawane, prazer falar contigo. Olha, é incrível, né, esse caso do Itaiaiá, né, porque são os irmãos do Toffoli que compram, vendem dos irmãos Batista, e aí você vê a mulher do ministro Moraes e a mulher do Toffoli, que era sócia do advogado. É impressionante que todo mundo fala que negócios familiares são perigosos, porque nem sempre são profissionais, mas no Brasil, se você é uma autoridade pública, os empreendimentos familiares, eles são muito lucrativos, né? Eles sempre dão certo, curiosamente. E essa questão do sigilo, né, é também muito importante, porque não existe esse sigilo, aliás, curiosamente, esse sigilo máximo que está aí, depois a gente começou a chamar de sigilo master, mas curiosamente o banco master era chamado antes de banco máxima. Então você vê que está tudo ali mais ou menos em casa, parece feito sob medida, né? Esse sigilo é de alfaiataria para o caso do master. E isso, Tawane, tem a ver com, veja só, esse sigilo, o segredo de justiça, ele é uma coisa e esse sigilo máximo, o absoluto, que foi imposto pelo Toffoli, é outra. O segredo de justiça, ele serve para você impedir que as pessoas tenham acesso a documentos que estão dentro do processo. Muitas vezes aqueles documentos têm dados sensíveis, têm, enfim, questões que não interessam ao público. Mas o conteúdo dos documentos, ele não é sigiloso. Porque a gente fala muito isso, né? Esse documento está nos autos. Certo, mas os fatos que estão nos autos estão antes no mundo. Os autos pertencem ao mundo. Então, é impossível você pensar que aquilo que está num processo não pode ser acessado pela imprensa ou pelo público. Não é assim que funciona. Aliás, é exatamente o contrário. A imprensa, muitas vezes, consegue descobrir escândalos de corrupção, e foi assim durante toda a nossa história, justamente porque começou-se a se investigar determinada coisa. E dentro daquela investigação havia um fato de interesse público, a imprensa vai lá, descobre e publica. E está tudo certo, faz parte. Senão seria muito fácil ser corrupto nesse país. Bastava você estar sendo investigado, aquilo está sob sigilo, nunca mais ninguém teria acesso àquele tipo de documento. Então, o segredo de justiça, ele não protege o conteúdo, ele protege o documento, a formalidade, o invólucro do fato, né? E o sigilo máximo imposto pelo Toffoli, ele é completamente abusivo, porque ele vai além disso, ele ainda impede que a gente tenha acesso até mesmo às decisões. Agora há pouco foi pedido na semana passada
Aliás, nessa semana, por alguns jornalistas, acesso a se houve ou não sorteio no caso do Master, e eles responderam, não posso dizer se houve sorteio ou prevenção e nem a hora do sorteio para o TOEFL, porque isso está sob sigilo. Quer dizer, eles colocaram sob sigilo tudo, até mesmo se foi sorteio ou não, até mesmo a hora do sorteio. Isso é completamente fora de propósito. Esse sigilo máximo, ele serve para casos de delação, em que você tem que proteger a pessoa que está envolvida na delação, até mesmo os advogados tendo acesso pode criar algum tipo de risco, é para isso que serve. Mas, por último, Tauane, só para pegar o seu gancho de quando tudo isso começou, eu risco o chão desses abusos todos do STF e que acabaram resultando nesses abusos do Master, mas eu risco o chão em 2019, quando a gente, enquanto sociedade, foi brindado, entre aspas, claro, com o inquérito das fake news, o inquérito 4781, que serviu para censurar tudo e todos, e que também inaugurou essa dupla dinâmica Moraes e Toffoli. Ali os abusos e o protagonismo do STF começaram e nunca mais pararam. Marcelo Rocha Monteiro, tem um ponto aqui para a nossa conversa. Diga. Ô Daniel, é para o nosso público entender com mais clareza essa questão que o nosso entrevistado, infelizmente nós perdemos aí o sinal, levantou, a questão da possível nulidade pela incompetência do Supremo. Imaginem o seguinte, nós não estamos diante de um processo, nós estamos diante de uma investigação ou um inquérito, que não é função de juiz, é função da polícia. Porém, dentro de uma investigação, existem alguns atos que precisam de autorização judicial. Essa autorização tem que ser dada pelo juiz competente. A polícia quer fazer uma busca na casa do investigado. Na busca domiciliar, precisa de autorização judicial. Então, um juiz, no caso, o Supremo Tribunal Federal, ele vai autorizar essa busca. A polícia vai lá na casa do senhor Vorcaro e apreende um telefone celular. E aí depois se chega à conclusão, que é o que tudo indica, que essa hipótese não é de competência do Supremo. Quem deveria ter autorizado essa busca deveria ter sido um juiz de primeira instância. O que a defesa vai alegar? Eu aproveito para perguntar para o nosso entrevistado, que parece que recobramos o contato. Vai alegar que esse telefone apreendido por ordem de um juiz incompetente é uma prova ilícita. E aí, nada do conteúdo desse telefone celular vai poder ser aproveitado como prova. Então, vejam, quando nós temos um juiz, como é o senhor Toffoli, com essa suspeição toda que o cerca, suspeito de ser, na prática, sócio do investigado. E aí nós chegamos à conclusão que, a partir de uma situação que ele criou, de incompetência do juízo, porque, vejam, o que justifica a competência do Supremo? Até agora, nada. Ele diz, depois eu vou ver. Depois pode ser tarde demais. A defesa vai dizer, olha, ele não era competente para autorizar essa busca e apreensão. O que foi apreendido aí? Telefone celular? Prova ilícita. O que tiver dentro desse celular não pode ser aproveitado. Isso aí é uma coisa seríssima. Não sei se o nosso entrevistado concorda aí com esse exemplo que eu estou dando, da consequência da incompetência do Supremo nesse caso. Marcelo, respondendo a tua questão aqui, a gente tem vivenciado tempos difíceis, tempos bicudos, como dizia o ministro Marco Aurélio. É algo até que, assim, eu confesso que nas rodas jurídicas, né, é algo até de causa absoluta estranheza. Pouca gente tem coragem de falar isso, mas causa uma estranheza absoluta, você fixar a competência depois. Na minha visão, você tem toda a razão quando você diz que isso pode causar uma nulidade. Mas eu vou um pouco para além disso. Quem determina a competência não são as provas. Quem determina a competência antecipadamente é a lei. Então,
Não estou aqui para ensinar ministro do Supremo a trabalhar, mas o que se esperava, o que a sociedade esperava nesse processo é que o primeiro despacho no inquérito, e esse sim se tornasse público, é do porquê que esse processo corre no Supremo Tribunal Federal. Então nós temos aí esse primeiro ponto, que é a justificativa do porquê da competência estar no Supremo Tribunal Federal, até para que se evitasse desgastes, discussões desnecessárias. A importância do processo para a sociedade está classificada pelo próprio retorno do ministro Fachin, antecipadamente de suas férias e declaradamente por conta desse inquérito. Daí se tem a importância. Agora, há dúvida que há alguém de foro privilegiado no processo? É evidente que há. Agora, a função do magistrado é colocar isso nos autos. Quem é que são os investigados? Essa aparência, aliás, é bíblico isso, né? Fugir da aparência do mal. Então, essa aparência do mal que tem se colocado no inquérito tem colocado em xeque a própria lisura do órgão, do Supremo Tribunal Federal. E é isso que mais me incomoda, para dizer a verdade. E Vidal, Marcília, Guta, Tayane, a gente tem a imprensa tem tido uma função importantíssima nesse caso, importantíssima. Isso que vocês estão fazendo é um bônus nos dias de hoje, é um bônus para a população brasileira, porque tem pouca gente que se presta a informação técnica, a informação de qualidade. Respondendo a tua pergunta, é um completo absurdo. É um completo absurdo. Então, e aqui com críticas técnicas, né? Não é algo que eu estou inventando, é o que a Constituição diz, é apenas o que a Constituição diz. A Tawane Catan tem uma atualização para a gente, para quem nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, que tem relação com o tema que a gente está discutindo. Diga, Tawane. Pois é, Daniel, é só importante porque o chat questionou aqui, né? A OAB não se manifesta a respeito disso, né? Que é a Ordem dos Advogados do Brasil, mas a OAB de São Paulo se manifestou no início dessa semana. O Leonardo Sica, que é presidente da OAB de São Paulo, disse que essa ação que envolve o Banco Master em tramitação do Supremo não deveria estar sob análise da Corte, mas de instâncias inferiores. Então, aí tem mais uma manifestação de uma instituição de advogados dizendo justamente isso. Essa entidade reforça que esse caso não deveria estar sob análise do ministro Dias Toffoli, doutor. A OAB ela fez essa ponderação e ela também enviou algumas contribuições para um eventual código de ética do Supremo Tribunal Federal. Eu vou falar sobre os dois assuntos muito rapidamente. É uma vergonha para o país você ter que discutir código de ética para a Corte Suprema. Eu confesso que assim, eu sou um camarada que quando eu vi o Supremo Tribunal Federal destruído pelas manifestações, chorei, porque ali a gente que convive ali sabe o que aquilo representa para quem tem amor ao país. Então, você tem que fazer um código de ética para quem deveria ensinar ética ao país é algo muito vergonhoso. Eu confesso que eu me envergonho disso. Porque quem deveria estar ensinando os outros poderes como proceder com ética era exatamente o Supremo Tribunal Federal. Então, a OAB... É louvável a atitude da OAB, assim como é louvável esse artigo que eu citei, que é do Instituto dos Advogados de São Paulo, que é um órgão seríssimo, reúne talvez os maiores juristas do país desde sua criação. Então, é louvável porque se sai de uma letargia que quase percorre uma década, sabe, Tânia? Então, assim, a OAB... ela é um dos legitimados para as ações constitucionais diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Não exatamente a seção de São Paulo, mas o Conselho Federal da OAB. E o que se tem visto é uma subserviência da OAB, que nunca houve, e eu vou além, uma covardia do Conselho Federal da OAB, e não discutir temas sensíveis, porque assim, essas burlas às regras processuais
praticadas pelo Supremo Tribunal Federal, como essa, de manter a relatoria em alguém que evidente que tem algum tipo de interesse, se não está envolvido pessoalmente, tem interesse de parentes, então, pela dúvida, tem que se declarar suspeito, ou se não se declarar suspeito, tem que pedir para que seja redistribuído para outro ministro, e detalhe, sem escolher o próximo relator. Né? Não me venham como ocorreu já no passado, de se escolher o próximo relator. Então, isso que fique claro, a população e a comunidade jurídica não pode aceitar isso. A Guta Piñi vai fazer a próxima pergunta. Doutor Ailton, bom dia. Eu gostaria de ouvi-lo sobre essa atuação do Supremo Tribunal Federal junto à sociedade com essas publicações de notas. Se o senhor entende que isso é usual da Corte, algo que se espera, na semana passada nós vimos uma nota institucional do Supremo, assinada pelo seu presidente, o ministro Edson Fachin. Em um dos trechos, ele fala: o Supremo Tribunal Federal não se curva a ameaças ou intimidações. Uma nota em que ele saiu ali em defesa do ministro Dias Toffoli. E no dia de ontem nós vimos essa nota do próprio ministro Dias Toffoli meio que querendo dar alguma satisfação em relação ao andamento do processo, mas ele não entrou em questões cruciais, como inclusive a sua própria suspeição. E também gostaria de ouvi-lo sobre essa atuação do PGR, que até agora não fez nenhum pedido em relação à atuação do ministro Dias Toffoli, não questiona sua imparcialidade, até porque a PGR lá na frente, se o processo continuar ali no Supremo, ele que faria uma eventual denúncia. Guta, você tem razão, enquanto a atuação do PGR, ele é o titular dessa investigação, ao menos por enquanto, ele é o órgão do Ministério Público que atua no Supremo Tribunal Federal. Eu pessoalmente não espero que isso ocorra, sendo bem sincero. Eu tenho admiração acadêmica pelo que construiu o professor Paulo Gonet e tenho respeito pelo órgão da Procuradoria-Geral da República. Mas não espero que o professor Paulo Gonet faça qualquer tipo de menção à suspeição. Ao menos pelo que eu me lembre, isso só ocorreu quando o Procurador-Geral da República em 2017, salvo engano, 2016, 2017, que era o Rodrigo Janot, pediu a suspeição num caso muito midiático, que era da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Então, isso não é usual. Existe uma discussão muito grande no meio jurídico da atuação do PGR no Supremo Tribunal Federal. Basta dizer que ele senta no mesmo nível dos ministros, né? Então, é uma crítica que eu faço. Eu nunca vi um regime democrático que trata o Procurador-Geral da República em superioridade física ao advogado que vai atuar na tribuna do Supremo Tribunal Federal. O fato dele sentar ao lado dos ministros ali e o advogado ficar ali na tribuna diz muito sobre o funcionamento do que tem sido aqui. Então, não vejo a mínima possibilidade dele fazer isso. Eu acho que se houver uma declaração, será do próprio ministro, e infelizmente o nosso sistema ele exige que o PGR faça isso. O que não impede, aí respondendo a segunda parte, qual seria a solução disso, o Senado Federal ele tem, por prerrogativa constitucional, a obrigação de verificar a atuação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Se ela está de acordo com a lei, se ela está de acordo com a Constituição. É esse o caminho, ele ser provocado por isso. Mas eu entendo que... Eu não espero isso da Procuradoria-Geral da República e nem acredito que vai acontecer. Muito bem, nós conversamos com o doutor Ailton Soares aqui no Jornal da Oeste, primeira edição. Doutor, muito obrigado pela gentileza de participar conosco. Um bom dia para o senhor, um bom fim de semana. Agradeço a todos aí, um forte abraço a toda a audiência.